Eu não estava no mandato, minha primeira eleição, eu conhecia o professor, claro, ele é uma pessoa conhecida mundialmente, das suas pregações na luta, uma voz praticamente isolada. Tinha algumas pessoas que apoiaram. Naquela época era difícil falar em planejamento familiar, porque as pessoas confundiam com o controle, como a China faz. A China não faz planejamento, faz controle, você só pode ter um filho, porque a população mais de 1 bilhão de habitantes, como o professor Elcimar disse há pouco. E ele sempre advogou a política do planejamento familiar, uma política educacional, mas que o governo participasse disso, desse as condições, a educação, os métodos, para que cada um tivesse o filho que pode, deseja e pode planejar. Então minha motivação é de tanto ouvir a pregação dele, eu disse, olha, não tem tema mais importante para defender politicamente que não seja o planejamento familiar. Eu não conhecia o professor. Porque eu notava o seguinte, que por mais que os governos quisessem propiciar a população dos meios básicos, ou seja, alimentação, emprego, saúde, moradia, era sempre suficiente, se degradava. Eu, por exemplo, estudei em colégio público, era um ensino melhor do que os particulares, hoje a coisa mudou. Eu notava que a violência aumentava e chegou a esse patamar, por falta muito de uma política de planejamento familiar. Então eu disse, não tem coisa mais importante que eu defenda politicamente que o planejamento familiar, e eu não sou médico. As pessoas pensam que eu sou médico, mas eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. Até hoje, o senhor está médico? Não, sou. Agora tem um bom senso de defender a questão do planejamento familiar. Evoluímos, hoje é lei no município, a prefeitura cumpre. Eu sinto hoje que o planejamento familiar é uma coisa tão óbvia, quase que unanimidade. O senhor falou que o professor Elcimar Coutinho, ele era no começo uma voz completamente isolada, de um modo geral, no país, sobre a defesa e a luta no planejamento familiar. A gente se manifestava. A impressão que a gente consegue ter hoje é que essa voz, apesar de ter um impacto em todo mundo, ainda é muito isolada diante da necessidade do poder público investir mais. A gente não percebe uma política clara, seja do governo federal, do governo estadual ou do próprio governo municipal, na área de planejamento familiar. Eu estou errado, professor? Não, está errado não. Mas claro que a minha motivação não foi política. Eu sempre fiquei longe da política, até porque eu acho que o camarada que é político, ou ele é desonesto, ou ele é um grande patriota. Ele tem que ser patriota. Ele tem que ter o país no coração deles e trabalhar em defesa desse país. Tem, inclusive, que renunciar a muita coisa.